O que define o nosso destino é o caminho escolhido. Posso ilustrar se eu chegasse ali no triângulo da nossa cidade e tomasse a direção à direita, a estrada à direita. Esse caminho me levaria à cidade do Crato. Mas se eu tomasse a estrada à esquerda, o caminho me levaria à cidade de Barbalha. De maneira que o meu destino, Crato ou Barbalha, seria definido pelo caminho que eu tomasse. O mesmo ocorre quando o destino trata-se da eternidade. Cada pessoa chegará a um de dois destinos. Ou chegará à cidade de Deus, que desfrutará da paz e da salvação seguras, ou ao final da cidade dos homens, que é a destruição. Este destino depende do caminho tomado, de maneira que o que determina o destino é o caminho. O profeta Isaías tem tratado sobre o destino das duas cidades. No seu livro, nos capítulos 24 a 27, ele tem apresentado estas duas cidades e tem tratado do seu destino. Os que vão chegar ao final na cidade de Deus são aqueles que seguem as instruções de Deus. E os que vão chegar na destruição da cidade dos homens são aqueles que não seguem no caminho das instruções de Deus. Esta verdade é explicitada no capítulo 26 de Isaías, os versos 7 a 11. Nós faremos a leitura, capítulo 26, dos versos 1 a 11, mas a nossa explanação se concentrará nos versículos 7 a 11. Diz assim, Isaías, capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo teu povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por tua bondade em nos conceder a tua palavra e suplicamos que esta palavra encontre lugar em nossas mentes e corações
e que transforme as nossas vidas. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías nos apresenta nesse texto, em forma poética que ele compôs, dois caminhos: o caminho do justo e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é o que segue as instruções de Deus. O livro do profeta Isaías contém suas profecias que ele proclamou durante um ministério de mais de 50 anos, ali na cidade de Jerusalém, para o povo de Judá. Proclamações feitas a um povo rebelde que teimava em não confiar exclusivamente em Deus, mas em buscar socorro em outros deuses, nos próprios recursos ou em acordos com as nações estrangeiras. O profeta Isaías organiza as profecias que ele disse para compor o seu livro, seguindo este princípio básico de desafiar os seus leitores da época e futuros leitores a confiar exclusivamente em Deus. Na seção que inclui os capítulos 24, 25, 26 e 27, ele apresenta as profecias que relatam o destino final de dois segmentos da humanidade. A humanidade que caminhou seguindo as instruções de Deus e as pessoas que caminharam seguindo suas próprias instruções ou as instruções dos homens. Ele descreve isso através da imagem de um conflito entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Esse que em nossas versões aparece como capítulo 26, é um poema que nós separamos em 4 subseções. Os versículos 1 a 6 é um cântico que celebra a salvação e incentiva a confiança em Deus. Nós abordamos essa parte hoje pela manhã. Os versículos 7 a 11, que nós abordaremos agora, é uma meditação em forma de oração que descreve o caminho dos habitantes da cidade de Deus e o caminho dos habitantes da cidade dos homens. Nos versos 12 a 19, nós temos uma confissão do povo de Deus, uma confissão esperançosa. E nos versos 20 e 21, uma proclamação de juízo. Nesta parte de hoje, primeiro o profeta aborda as características daqueles que caminham, ou daqueles que têm como destino a cidade de Deus. Como é o caminho daqueles que andam com Deus? Daqueles que caminham em direção à salvação eterna. Em primeiro lugar, é um caminho reto, isto é, um caminho sem desvios. É isso que ele afirma nesse verso 7. O caminho do justo é plano, ou isto é reto. É um caminho, então, que não apresenta desvios. A palavra caminho aqui, ou vereda, está sendo utilizada no sentido figurado e fala de uma maneira de viver, um estilo de vida. Então, o caminho daquele que é justo, daquele que terá como destino eterno a cidade de Deus, é um caminho reto, é um caminho sem desvios. É um caminho, então, em que ele inicia e prossegue sempre avançando até o destino final. Esta expressão, a vereda do justo é reta, ou o caminho do justo é reto, ela está associada, é equivalente ao que ele disse no versículo 3, de que esta pessoa tem um propósito firme. Ela avança firmemente, sem se afastar por um lado ou sem se afastar para o outro, porque ela tem em vista o seu destino final. Mas esse caminho é reto
porque o Senhor, que é reto, aplana este caminho. É a segunda frase desse versículo. Tu que és reto, aplanas este caminho do justo. Então, andar no caminho de Deus é andar no caminho do Deus que é reto, do Deus que é justo. E esse Deus, por ser reto, ele também aplana, ele torna reto o caminho dos justos até o seu destino final, até a meta ser alcançada. Esta verdade foi ilustrada no Salmo 107, versículo 7. Quando o salmista diz: conduze-os pelo caminho reto, para que cheguem à cidade em que habitam. Então, conduzir pelo caminho reto, ou tornar reto o caminho de alguém, é conduzir aquela pessoa de tal maneira que ela chegue ao destino, de tal maneira que ela não se afaste nem para um lado, nem para o outro. Aqui não está dizendo que o caminho seja fácil, ou que o caminho não enfrente obstáculos. Não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa prossegue neste caminho, levada por Deus, conduzida por Deus até o final. E como ela está nesse caminho reto, ela transforma as dificuldades em bênçãos. Veja o que diz o Salmo 84, versos 5 e 6. Salmo 84, versos 5 e 6. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O versículo usa palavras e expressões semelhantes àquela que aparece em Isaías capítulo 26. Aquele homem que tem a força em Deus, que está estabelecido em Deus, que confia em Deus. No coração desse homem, os caminhos estão aplanados, os caminhos estão retos. Mesmo quando ele passa pelo vale, e aí note, por uma espécie de terreno que desce, um terreno em forma de depressão, e esse vale é árido, isto é seco. Este homem que no seu coração tem os caminhos aplanados, ele transforma esse vale árido em um manancial, em uma terra de bênçãos. Então, quando o profeta Isaías fala que a vereda dos justos é reta, e que o Senhor que é reto é que aplana estas veredas, ele está nos apresentando a verdade de que, para o justo, o caminho que ele segue não tem volta nem desvios, ele tem o firme propósito de chegar ao final. E ele será conduzido neste caminho por Deus. Haverá dificuldades, haverá obstáculos, haverá vales, haverá momentos de aridez, mas por causa de sua confiança em Deus e de seu firme propósito em chegar ao destino, aquele caminho será transformado em bênçãos. O caminho do justo, então, é um caminho reto, é um caminho sem desvios. Mas, em segundo lugar, é um caminho orientado pela palavra de Deus. É um caminho que segue as orientações de Deus. E é dito no verso 8, e também, ou e ainda,
no caminho dos teus juízos esperamos. A expressão teus juízos é utilizada nas Escrituras para falar das ordens dadas por Deus, dos mandamentos que Deus ordenou, por exemplo, em Êxodo 21, em Ezequiel 20, 11 e outros textos, falam então das ordens de Deus. Os juízos de Deus são as instruções de Deus, as ordens de Deus. São também os julgamentos de Deus, as ações judiciais de Deus neste mundo, como aparece em Oséias capítulo 5, versos 1 e 11, Ezequiel 5, 8 ou Malaquias 3, 5. Os dois casos se aplicam aqui. Aquele que é justo, aquele que trilha o caminho de Deus, ele segue as ordens de Deus, ele segue as orientações de Deus, ele obedece aos mandamentos de Deus, e ele também aprende com as ações de Deus, com os atos judiciais e disciplinares de Deus. Deus age judicialmente neste mundo, enviando seus juízos, enviando seus castigos, enviando suas disciplinas. E aquele que anda no caminho de Deus, ele não é indiferente a isso. Ele acaba sofrendo também em conjunto com toda a terra. Mas ele aprende disso aí. Isso não passa em branco para ele. Ele segue aprendendo de Deus. Outra característica do caminho do justo é esta. É um caminho que é baseado nas instruções de Deus. É baseado na lei de Deus. E ele chega então ao destino porque ele segue as instruções. Porque ele está seguindo o modo como Deus disse. Para chegar ao destino final na cidade de Deus, é preciso seguir as instruções de Deus. A terceira característica desse caminho é que é um caminho que envolve espera. Também no caminho dos teus juízos esperamos. A palavra espera aqui fala de uma espera com expectativa, mas com firmeza. Uma espera com confiança. Uma espera que acredita na ação de Deus. O caminho para a cidade de Deus, o caminho de Deus é um caminho de paciência, é um caminho de fé. É um caminho em que a pessoa aguarda o momento de Deus, em que a pessoa espera o agir de Deus e confia no agir de Deus. Em Isaías 8, 17, esta mesma palavra aqui traduzida como esperar, fala de que o fiel a Deus espera, mesmo quando não vê. É dito assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. O que trilha o caminho do justo, ele espera em Deus, ele aguarda em Deus, mesmo quando Deus não se revela de modo claro. Este é o caminho da certeza, como nós tratamos domingo passado, no capítulo 25, verso 9. Quando é dito, naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. O que segue o caminho de Deus, ele o segue pela certeza que tem, que essa esperança valerá a pena, que esta esperança não será envergonhada, ele não se decepcionará em esperar em Deus. No capítulo 49, verso 23, o profeta diz assim:
Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Aquele que trilha o caminho de Deus, ele trilha esperando, aguardando, com convicção de que ele não se decepcionará, que Deus cumprirá a promessa de salvá-lo, de conduzi-lo à cidade eterna, de conduzi-lo à cidade segura. E porque ele tem certeza de que não será decepcionado, ele permanece firme neste caminho. No capítulo 33, verso 2, nós temos uma outra característica desta esperança. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Ser o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. O que segue no caminho de Deus, aquele que está no caminho de Deus, ele vai enfrentar momentos de angústia, momentos de aflição, e nesses momentos, por esperar em Deus, ele clamará a Deus. Ele pedirá que Deus seja a sua força, que Deus seja o seu braço a cada dia. Aquele que trilha o caminho de Deus e espera em Deus, ele não confia nos seus próprios recursos, ele não confia nas suas próprias forças, ele não confia na sua própria capacidade. Manhã após manhã ele clama a Deus e ele busca de Deus a força, o braço para seguir, o livramento e a salvação no tempo da angústia. É por isso que aquele que espera em Deus, ele não desanima. Aquele que segue o caminho de Deus, ele não desiste. Em Isaías 40, verso 31, diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O caminho de Deus é o caminho da espera, é o caminho da esperança, é o caminho daquele que pacientemente prossegue, aguardando, esperando, mesmo quando não vê, mesmo quando as coisas não ocorrem conforme ele espera, mesmo quando há aflições, ele clama a Deus, porque ele tem certeza de que este caminho terminará em salvação, que este caminho não decepcionará, e é esta esperança que renova suas forças, é esta esperança que faz com que ele possa voar mais alto, tal como as águias, que ele possa correr e não se cansar, que ele possa continuar caminhando e não se fatigar. A energia dele para perseverar neste caminho vem de esperar em Deus, da esperança em Deus. O caminho do justo é esse caminho reto, sem desvios. É esse caminho, então, que segue as orientações de Deus. E é o caminho daquele que espera. Mas em quarto lugar, é o caminho que tem a revelação de Deus controlando sua vida e não é controlado pelas experiências. Voltando aí ao capítulo 26, ele vai dizer, na segunda parte do verso 8, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Quando nós atravessamos a vida, nós podemos julgar a vida à luz das nossas experiências, à luz daquilo que observamos, à luz dos problemas que enfrentamos. Ou nós podemos avaliar a vida e julgar a vida
à luz de Deus, do nome de Deus. A expressão nome de Deus fala de como Deus se revela, de como Deus é conhecido. Da mesma forma que o meu nome é uma revelação a respeito da minha pessoa, é o modo das pessoas me conhecerem. O nome de Deus, então, se refere à maneira como Deus se dá a conhecer. E a memória de Deus que ele diz aqui, é aquilo que Deus revelou e que pode ser lembrado por nós, e que ficou na nossa memória. Ele então diz, é nesse teu nome, nessa tua revelação, na maneira como o Senhor se revelou, e na memória, naquilo que ficou, que foi preservado da tua revelação, que está o desejo, o anseio, o anelo da nossa alma. É isso que nós desejamos. O nosso desejo não está controlado pelos nossos sentidos, pelos nossos apetites, por aquilo que o mundo nos diz que é desejável, ou por aquilo que o nosso próprio coração diz que é desejável. Mas o nosso desejo é dirigido, é controlado por ti, pela tua palavra, pela tua revelação. O maior desejo daquele que está no caminho de Deus é o desejo da revelação de Deus. Não são os sentidos ou a experiência. Qual é o seu desejo nesta vida? Qual é o seu desejo quanto a este mundo? O que você aí espera deste mundo? Você espera melhora nas condições deste mundo? Esta é a sua esperança? Ou a sua esperança é a palavra de Deus? O que determina os desejos da sua vida, os seus anseios, os seus anelos, os seus sonhos? É a palavra de Deus, é a revelação de Deus. É que essa palavra se cumpra neste mundo, que os seus juízos prevaleçam. Aquele que trilha o caminho de Deus, ele trilha um caminho reto, sem desvios. Ele trilha um caminho que é o das instruções de Deus, ele segue as instruções de Deus. Ele trilha um caminho que é o da esperança, o de esperar pacientemente a realização do plano de Deus. Mas também é o caminho daqueles que estão orientados pela revelação de Deus, que os seus desejos estão centrados na revelação de Deus. E em quinto lugar, é um caminho focado em Deus. O verso 9, com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Ele fala de um suspiro, de alguém que tem saudade, que está distante, e que por isso dá um suspiro, suspira ansiando, desejando Deus e a comunhão com Ele. Da mesma forma que o salmista, no Salmo 42, versos 1 a 4, Salmo 42, versos 1 a 4. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. É desse suspiro que Isaías está falando. Da mesma maneira que as corças, ali nas montanhas do deserto de Judá, suspiravam, ansiavam
por encontrar uma corrente de água que saciasse sua sede. O homem, a mulher que caminha no caminho de Deus, anseia por Deus. Sua sede é Deus, a comunhão com Deus, a realização e o reconhecimento da palavra de Deus é a sede da sua vida. Ele tem essa busca ansiosa por Deus, como o salmista do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Aquele que está no caminho de Deus, ele tem esse anseio, esta sede, como uma terra esturricada, espera e aguarda a chuva. Aquele que está no caminho de Deus anseia por Deus. E no Salmo 84, verso 2, nós lemos: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui é uma busca interior, é uma busca da alma, é uma busca do coração, como ele diz: com minha alma suspiro, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro, eu te busco diligentemente. É uma busca constante, incluindo até a noite. Esta busca é pelo aprendizado de Deus. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Aquele que trilha o caminho de Deus, ele está focado em Deus. Ele suspira por Deus, ele anseia por Deus. Deus é o foco do seu pensamento e dos seus sentimentos. Seu maior desejo, sua maior sede é Deus. Semelhante a Jesus, que disse para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que anda no caminho de Deus, ele busca saciar sua alma, encontrar sua satisfação única e exclusivamente em Deus. O caminho que conduz ao destino da cidade de Deus, o caminho daqueles que são de Deus, o caminho dos justos, então é esse caminho reto, sem desvios, um caminho orientado que segue as instruções da palavra de Deus. É esse caminho então da esperança, da pessoa que aguarda pacientemente em Deus, que dirige os seus desejos pela revelação de Deus e que está focado em Deus. Mas, em sexto lugar, é um caminho que busca testemunhar. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem. O alvo desta pessoa, além de chegar à cidade de Deus, é poder influenciar, poder testemunhar, poder falar a outros, poder fazer com que outros percebam, que outros vejam esse destino e esse caminho. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos mostrando para as pessoas um código sobrenatural, um estilo de vida que não é humano, um estilo de vida que vem de Deus. Como Deus disse para o povo de Israel em Deuteronômio 4, 5 e 6, que seguir os mandamentos de Deus, seguir as instruções de Deus, seria a sabedoria do povo de Israel, diante de todas as pessoas, diante de todas as nações. Essa busca por aprender e por seguir obedientemente a Deus é um modo eficaz de testemunharmos, um modo eficaz de mostrarmos para as pessoas que existe uma alternativa para a vida,
que existe uma alternativa para nós vivermos neste mundo problemático, muitas vezes inexplicável. Existe essa alternativa. Este é o caminho daquele que segue a Deus. Um caminho reto, com um firme propósito. Ele não se desvia para a esquerda ou direita. Ele não pensa em voltar. Ele está sempre prosseguindo. O seu alvo é chegar ao destino eterno com Deus. E aí ele segue as instruções da palavra de Deus. Ele segue obedecendo ao que a palavra de Deus diz. Ele sabe que ele está no compasso de espera, aguardando aquele dia, aguardando o fim deste caminho, que ele não sabe quando exatamente será. Mas ele tem a certeza de que não ficará decepcionado. E nessa esperança, ele se renova, ele encontra forças para continuar. E nesse caminho, os seus desejos, os seus sonhos, a sua sede, a sua satisfação é Deus. Ele busca Deus. O seu desejo está em Deus. Ele não segue as experiências, mas Deus. E ele mantém o foco em Deus. E ele busca testemunhar de Deus para as pessoas. Este é o caminho do justo. Observando estas características, nós podemos olhar para a nossa vida e perguntar: esse é o nosso caminho? É nesse caminho que nós estamos? Um caminho reto? Um caminho que não é torto, não se desvia para o lado nem para o outro, mas que nos mantemos firmados nele? É este o caminho que nós estamos seguindo? Estamos obedecendo às instruções de Deus reveladas em sua palavra? Estamos sendo obedientes ao que Deus nos diz na sua palavra? Estamos esperando e aguardando ansiosamente aquele dia, quando a nossa caminhada irá terminar, e nós estaremos para sempre com o Senhor, como cantamos aqui? Estamos mantendo esta esperança? Estamos sendo renovados em nossa força, em nossa energia, por esta esperança? Temos esta certeza de que não seremos decepcionados, que vale a pena seguir este caminho? É a revelação de Deus, o nome e a memória de Deus que controlam os nossos desejos, que dirigem os nossos sonhos. Estamos focados em Deus, em buscar a Deus, em fazer de Deus a nossa satisfação. E estamos preocupados em testemunhar, em influenciar outras pessoas quanto a esse caminho. Estas características podem servir de um meio avaliativo para mim e para você, para nos indicar se estamos de fato nesse caminho. São como placas de instruções que estão dizendo se nós de fato estamos na direção certa, se nós de fato estamos caminhando para a cidade de Deus. Porque se não for, será o outro caminho, o caminho dos perversos, o caminho daquele que não aprende e nem segue as instruções de Deus. E agora veremos as características do caminho dos perversos. A partir do verso 10, ainda que se mostre favor ou compaixão ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Primeira característica que eu quero destacar aqui é que a compaixão de Deus se manifesta no caminho do perverso. Que o favor de Deus, a graça de Deus se revela no caminho do perverso. Ela é demonstrada, mas só que ele não aproveita. Não é que o caminho do perverso não recebe nenhuma manifestação graciosa de Deus. Ele recebe, mas ele não aproveita. Aqui mesmo em Isaías, no capítulo 9, verso 13, nós temos uma descrição de um comportamento assim, onde é dito
nos versos 11 e 12, que Deus estava enviando um juízo para aquele povo. Todavia, aí no verso 13 diz, todavia, esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Deus revela sua compaixão ao perverso, só que ele não se volta para Deus, ele não busca a Deus, ele não reconhece nessa compaixão Deus. Quando Deus providencia que todas as coisas estejam bem na vida dele, ele não reconhece Deus. Como o apóstolo Paulo disse em Atos 14, pregando ao povo de Listra, Deus não deixou de dar o seu testemunho, enviando a chuva, enviando a colheita, providenciando o que vocês precisavam. E Deus tem feito isso, é a sua compaixão. Como Jesus disse em Mateus, Deus envia o sol e a chuva sobre justos e injustos. Sim, Deus revela sua compaixão. No caminho do perverso, há manifestações da compaixão de Deus. Só que ele não aprende. Mesmo, voltando a Isaías 26, diz, mesmo que se mostre compaixão ao perverso, nem por isso ele aprende a justiça. Deus tem, dia após dia, manifestado seu favor às pessoas, cuidado das pessoas, providenciado o que elas precisam, mas elas rejeitam Deus. Elas buscam explicar todos estes favores à luz do mundo natural. É resultado do seu esforço, é resultado do seu trabalho, é resultado das condições do tempo, é resultado da política de um país, é resultado de um governo, é resultado seja lá do que for. Mas não dizem, é resultado da bênção de Deus, é resultado da compaixão de Deus, é resultado do esforço de Deus. Então o caminho do perverso é caracterizado pela compaixão manifestada de Deus, mas em segundo lugar, por um não aprendizado, por uma recusa em aprender, em admitir que esta é a compaixão de Deus. E em terceiro lugar, por uma contínua prática do mal. Nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele continua a praticar o mal. Uma contínua prática do mal. Ele não para de praticar o mal. A maldade, mesmo quando ele está rodeado de retidão, mesmo quando a retidão está ao seu redor, mesmo que ele more num ambiente de retidão, ele continua a praticar o mal. Esse é o caminho do injusto. Esse é o caminho daquele que está distante de Deus. Algumas pessoas podem perguntar, à luz do que nós falamos hoje pela manhã, que Deus irá destruir o ímpio. Podem perguntar, por que que naquele dia, naquele último momento, Deus não dá mais uma oportunidade para eles? E a resposta é dupla. Primeiro, porque Deus já está dando muitas oportunidades. E segundo, que não adiantaria mesmo que Deus desse. Mesmo que Deus desse uma nova oportunidade, eles ainda escolheriam o caminho dos homens. Eles ainda escolheriam continuar na prática do mal. Mesmo na terra da retidão, ainda continuam a praticar o mal. Por isso, o juízo de Deus será justo. Eles tiveram a oportunidade, tiveram a graça, mas recusaram aprender.
E mesmo quando a retidão reinava, eles escolheram a prática do mal. Mas a quarta característica é um caminho de cegueira. Eles não atentam para a majestade do Senhor. A tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Aqui, o que há não é um problema de compreensão pura e simples, mas uma recusa em submeter-se a Deus. Uma recusa em admitir a majestade de Deus, o reinado de Deus, o domínio de Deus. O caminho desse homem é cego por conta do seu desejo de autonomia, seu desejo de autossuficiência, seu desejo de dirigir a própria vida, de ser o dono da própria vida, de escolher o seu destino. Então ele recusa admitir que há um rei soberano, que há um Deus que domina, que há um Criador que tem direito de mandar na vida dele. Ele não atenta para essa majestade do Senhor. Ele não quer prestar atenção nessa majestade, porque ele quer continuar sendo dono da própria vida. E mesmo quando Deus levanta a sua mão em juízo, ele ainda não aprende, ele não vê. Isaías também tratou disso 2 vezes já no capítulo 5 do seu livro, versos 25 a 30. Quando ele fala da ira do Senhor se acendendo contra o seu povo. E termina o final do versículo 25 dizendo: com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E no verso 29, versos 7 a 20, esse é uma espécie de refrão que aparece várias vezes no final do verso 12. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a sua mão continua estendida. No final do verso 17 e no final do verso 21. A mão de Deus estendida nesse contexto é o juízo de Deus. Então o que Isaías está nos dizendo é o seguinte: no caminho do perverso, tem momentos que Deus manifesta a sua compaixão, Deus manifesta o seu favor, Deus abençoa, Deus permite que tudo corra bem. E mesmo assim ele não aprende a justiça. Então tem horas que Deus age em juízo. Tem horas que Deus levanta a sua mão de modo ameaçador. Que Deus fere. Mas nem por isso a vem. Quer Deus haja de um jeito, quer Deus haja de outro, eles não reconhecem a majestade de Deus. Eles não veem Deus agindo, eles estão cegos para a ação de Deus. Esse é o caminho do perverso. Esse caminho que recebe compaixão, recebe misericórdia, mas recusa admitir e aprender de Deus. Este caminho, então, da pessoa que, recusando aprender de Deus, continua na prática do mal, que não quer submeter-se ao domínio, ao senhorio de Deus, e mesmo quando o juízo de Deus chega, ele é cego para perceber o que está acontecendo. Esse momento que nós vivemos pode muito bem elucidar isso. Um momento complicado, difícil, de mortes se acumulando, de ameaças, de uma coisa complicando outras. É uma pandemia que traz complicações econômicas, complicações sociais, complicações nos relacionamentos, complicações psicológicas. E tenta-se uma solução e tenta-se outra. E parece que não dá certo. Ou pelo menos demora a dar certo. Mas você não vê as pessoas olhando para Deus e perguntando: por que isso?
Por que essas coisas estão acontecendo? O que Deus está tentando nos ensinar? Por que Ele está permitindo isso? É a mão de Deus levantada, mas há uma recusa em ver que é a mão de Deus levantada. Todas as explicações e soluções são buscadas apenas na área natural, no raciocínio humano, na pesquisa humana, nos recursos humanos. Não há uma volta para Deus. No tempo de prosperidade, em que tudo estava bem, ninguém se voltou para Deus, para agradecer, para reconhecer que isso vinha da mão dele. E agora, no tempo de um juízo, também ninguém se volta para Deus. Ninguém, eu estou exagerando evidentemente, mas de modo geral, não há uma volta para Deus. Essa é uma característica do caminho da cidade dos homens. Todas as explicações e soluções têm que ser encontradas apenas nos recursos humanos, na autonomia humana, na autossuficiência humana. Uma completa indiferença para com Deus. Mas não vai ser assim para sempre. O caminho do perverso, que é este caminho, que onde a compaixão de Deus aparece, onde ele não aprende, onde ele continua na prática do mal, onde ele não atenta à majestade de Deus para se submeter a ela, onde ele não aprende nem percebe o juízo de Deus. Em sexto lugar, é o caminho do juízo. Porque isso não vai durar para sempre. Um dia, eles vão entender. Mas já será tarde demais. Será como aquele aluno que só entendeu a questão depois que devolveu a prova. Agora pronto, já devolveu a prova. Agora foi que ele se alertou e entendeu a questão. É isso. Porém verão, diz o verso 11, verão o zelo pelo teu povo, verão que o Senhor cuida do teu povo. Eles vão enxergar isso. No momento eles não percebem isso e nem querem perceber. Mas um dia eles vão enxergar que Deus zela pelo seu povo. E aí eles vão se envergonhar. E aí eles vão perceber que estiveram errados. Eles vão se decepcionar. Eles vão perceber que a resposta estava na cara. Vão perceber que a solução estava ali. Mas que não enxergaram, recusaram ver. E ficarão envergonhados. E serão consumidos pelo furor do Senhor. O juízo do Senhor virá. É interessante que nesse verso Isaías faz um contraste. O zelo pelo teu povo e o furor contra teus adversários. Há dois caminhos. O caminho do justo, o caminho da cidade de Deus, o caminho que tem como destino a salvação eterna e o caminho da cidade dos homens. O caminho da autonomia, da autossuficiência, o caminho da autoestima, o caminho que é dirigido pelo próprio ser humano. Um é o caminho do povo de Deus, pelo qual Deus zela. O outro é o caminho dos adversários de Deus, dos inimigos de Deus, contra os quais a ira de Deus irá cair. O furor de Deus irá consumir. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Qual é o caminho que você está seguindo? É o caminho reto, sem desvios, em obediência à palavra de Deus, aguardando e esperando confiantemente o tempo de Deus, orientando suas emoções por aquilo que Deus revelou, estando focado em Deus, tendo sua satisfação em Deus e procurando testemunhar de Deus?
Ou é o caminho que recebe misericórdia, mas não aprende? Que continua na prática do mal, mesmo quando há influências para o bem? É o caminho que recusa submeter-se à majestade de Deus? O caminho que está vendo o juízo de Deus acontecer, mas não quer atentar para isso? O caminho que irá terminar em juízo. O nosso destino depende do caminho que nós seguirmos. O caminho de Deus ou o caminho da indiferença a Deus? O caminho da confiança em si mesmo? O caminho da autossuficiência, da autonomia, de buscar soluções apenas dentro da esfera humana, com os recursos humanos, e a recusa em buscar a Deus e em esperar em Deus? Qual é o caminho que você está seguindo? Amém.